Hoje a gente vai fundo em um dos artefatos mais misteriosos já encontrados, um objeto que literalmente reescreveu a história, o Disco Celestial de Nebra. É assim que ele é conhecido, né? E olha, é uma afirmação bem forte, mas é para um objeto que mudou tudo que a gente achava que sabia sobre nossos ancestrais da Idade do Bronze. E se uma plaquinha de bronze de 3.600 anos guardasse os segredos do cosmos? Essa é a pergunta que vai guiar a nossa conversa. Porque, sério, isso aqui não é só um pedaço de metal, é um verdadeiro enigma, sabe? Um convite para a gente descobrir a genialidade de quem veio muito antes de nós. Então vamos lá, a história de como esse disco incrível chegou até a gente é quase um filme. É tão dramática quanto o próprio objeto. E pode dizer aquela imagem de uma escavação acadêmica, toda certinha, não foi nada disso. Então, a jornada moderna do disco começa em 99, quando ele foi, arrancado da Terra ilegalmente por caçadores de tesouros. E por 3 longos anos, ele ficou rodando no mercado negro, um tesouro que o mundo nem sabia que tinha perdido. Mas aí, felizmente, em 2002, uma operação policial bem montada na Suíça conseguiu recuperar a peça. E aí sim, seus segredos puderam finalmente começar a ser estudados. E aqui tem um ponto que é crucial. O disco não estava sozinho lá. Ele foi encontrado junto com um monte de outras coisas, espadas de bronze, machados, cinzéis. Esse conjunto todo, esse tesouro, foi a chave que os arqueólogos precisavam para datar o achado. Isso colocou o disco direitinho na cultura Unetice, uma sociedade super importante da Idade do Bronze, lá na Europa Central, há uns 3.600 anos. Ok, agora vamos para o que interessa, o coração da questão. O que a gente está vendo nesse disco, afinal? Cada pedacinho de ouro aí tem um porquê, tem um significado. Juntos, eles contam uma história sobre o céu. Primeiro, o que mais chama atenção: esse círculo dourado bem grande no meio. A interpretação mais aceita é que seja o Sol ou, quem sabe, a Lua cheia. Logo ao lado, uma forma que não tem como confundir: a Lua crescente. Pronto, esses 2 símbolos já montam a cena principal, a base celestial do disco. E espalhados pela superfície, a gente vê uns 30 pontinhos de ouro. Esses, claro, são as estrelas, criando ali um retrato do céu noturno. Mas o que é muito interessante é aquele grupinho ali de 7 pontos, tá vendo? Os astrônomos têm quase certeza absoluta de que aquilo são as Pleiades. É um aglomerado de estrelas super conhecido que era fundamental para se localizar e marcar o tempo antigamente. Guarda essa informação aí, porque ela vai ser importantíssima mais para frente. Depois, a gente vê que foram adicionados 2 arcos dourados nas laterais do disco. Hoje, só um deles está lá, o outro se perdeu. No começo, ninguém sabia para que serviam, era um mistério total. Mas, olha, eles acabaram sendo uma das peças-chave para entender a função de tudo isso. E por último, lá embaixo tem mais um arco dourado. A interpretação mais comum para ele é que seja uma barca solar. Esse era um símbolo mitológico bem comum na Idade do Bronze, sabe? Representava a viagem que o Sol fazia pelo submundo durante a noite. Agora, se prepara para uma revelação que é sensacional. O disco que a gente está vendo hoje não foi feito de uma vez só. As análises mostram que ele foi modificado várias vezes ao longo do tempo. Ele foi evoluindo, tanto na sua função quanto no seu significado. Vamos dar uma olhada nessa evolução. Fase 1, ele era um mapa do céu, bem simples, com 32 estrelas. Na fase 2, aqueles arcos do horizonte foram adicionados, e aí ele virou uma ferramenta. Depois, na fase 3, a barca solar entra em cena, adicionando um elemento mitológico. E por fim, na 4ª fase, antes de ser enterrado, fizeram vários furos na borda dele, talvez para prendê-lo em algum lugar. Cada camada conta uma parte da história. E é tudo isso que nos leva à verdadeira genialidade do disco de Nebra. Porque ele não era só um desenho bonito do céu. Não, ele era um instrumento que funcionava. Um verdadeiro computador astronômico da Idade do Bronze. Para entender como ele funcionava, a gente precisa entender um problema que os povos antigos tinham. Pensa só, o ano solar, o que manda nas estações, tem 365 dias. Já o ano lunar, que segue as fases da Lua, tem mais ou menos 354 dias. Essa diferença de 11 dias bagunça tudo. As estações começam a não bater com os meses, então a grande pergunta era: como sincronizar esses 2 calendários? A primeira pista para resolver esse quebra-cabeça está nesse número, 82 graus. Lembra daqueles arcos na lateral? Pois é, o ângulo que eles formam é de 82 graus. E aqui vem a parte genial.
Esse é exatamente o ângulo entre o ponto onde o Sol nasce no dia mais longo do ano, o solstício de verão, e onde ele nasce no dia mais curto, o solstício de inverno. E isso só funciona na latitude exata onde o disco foi encontrado. Ou seja, o disco era uma ferramenta para marcar o ano solar. Incrível, né? Ok, o ano solar está resolvido. Mas e o lunar? Lembra que eu pedi para guardar a informação das Pleiades junto da lua crescente? Então, essa combinação específica no céu que acontece na primavera era a regra. Quando eles viam isso acontecer, era o sinal. Opa, está na hora de adicionar um 13º mês no calendário. Um mês extra, intercalar. Fazendo isso mais ou menos a cada 3 anos, eles conseguiam alinhar o calendário lunar com o solar. É uma solução elegantíssima. E o mais impressionante, essa regra, gravada no disco, é mais antiga do que qualquer registro escrito parecido que a gente tem da Babilônia. Tá, mas e aí? O que tudo isso significa no fim das contas? Significa que o disco de Nebra é muito mais que um objeto antigo. Ele é uma janela para a gente espiar a mente e o mundo de um povo que viveu há 3.600 anos. E essa janela mostra um mundo surpreendentemente conectado. A própria matéria-prima do disco conta essa história. O cobre veio dos Alpes, na Áustria. O estanho e o primeiro ouro vieram da Cornualha, lá na Inglaterra. E o ouro das modificações posteriores veio dos Montes Cárpatos. Isso mostra que já existiam redes de comércio e de comunicação gigantescas que cruzavam a Europa inteira. Essa citação resume bem o impacto do disco. A descoberta é uma reconfirmação de que o conhecimento astronômico dos povos da Idade do Bronze incluía a observação do curso anual do Sol. Ou seja, é a prova física de que o conhecimento sobre astronomia na Europa pré-histórica era muito profundo e principalmente prático. Não era só historinha e mito. No fim das contas, o ponto-chave é esse. Monumentos gigantes como Stonehenge também marcavam os solstícios, a gente sabe, mas o disco de Nebra, ele pegou todo esse conhecimento super complexo e colocou numa peça portátil. É, até onde a gente sabe, a primeira ferramenta astronômica móvel da história da humanidade. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta no ar, né? Pra gente pensar. Se um único disco de bronze conseguiu mudar tanto que a gente achava que sabia, imagina o que mais não tá por aí enterrado, só esperando para reescrever a nossa história de novo. O passado, pelo visto, ainda tem muito segredo para nos contar.